É surpreendente que de todas as novas séries subversivas de super-heróis, havendo violência extrema, uma animação seria a minha favorita. Escrita por Robert Kirkman, criador de The Walking Dead, a série original Amazon, Invencível, demonstra a todos nós como super-heróis ainda podem ser contemporâneos. Fala pessoal do YouTube, aqui quem fala é Cris Figueiredo, falando de Invencível, onde irei analisar em geral a série, que é simplesmente perfeitamente perfeita. E sobre o que ela é? Bom, Invencível é a história de Mark Grayson, filho de Omni-Man, o Superman desse universo, que irá ensinar absolutamente tudo para seu filho, de como ser um super-herói e um homem. E sim, essa é uma sinopse simples, como seus visuais de um desenho de super-herói colorido que lembra clássicos como X-Men Evolution ou Espetacular Homem-Aranha, mas que usa tudo de possível da narrativa moderna para se destacar, como a possibilidade de usar extrema violência. Uma série que dá muito foco em conflitos, afinal Robert Kirkman escreveu The Walking Dead, que gira em torno de conflitos e não objetivos. No final das contas, ir do ponto A ao ponto B nunca foi o foco desse roteirista, mas sim o conflito que ele pode criar nos cenários que ele explora, aqui sendo o de super-heróis, usando tudo que a mídia tem de mais famoso como dramas adolescentes, uniformes coloridos e tudo que é tipo de poder sem explicação detalhada. Mas em Invencível sempre tem algo a mais para se destacar, menos a parte dos uniformes, eles são simples mesmo, mas eu aprendi a amar. Mas falando de ação, ela é fenomenal, se destacando por ter reais consequências, pois a série Invencível sempre tem um foco em conhecer e estabelecer os personagens rapidamente. Assim sabemos suas virtudes e falhas, que são o conflito na hora da ação, que não ignora o fato de que se super-heróis existissem seria um banho de sangue. Mas Invencível não usa isso de maneira satírica ou até maldosa como The Boys. Invencível tem toda a inocência e romantismo de histórias de super-heróis clássicas, ou de desenhos de super-heróis clássicos, mas nunca esquecendo que estamos na era da informação e que temos mais noção das coisas. Então tudo é muito mais bem feito. Afinal, hoje em dia sabemos que se o Superman tentar pegar uma pessoa que caiu de um prédio, não vai funcionar. A pessoa irá explodir e que muitos poderes seriam usados sexualmente, ainda mais quando falamos de super-heróis adolescentes. Então por causa de coisas assim, nossos heróis não fazem o que querem, pois tudo tem consequências sangrentas. Isso faz o telespectador ficar preso assistindo. Afinal, até Mark, que é o personagem principal, se fode pra caralho, tendo uma característica muito próxima do Homem-Aranha. Sempre apanha, mas nunca morre. E talvez isso incomode muita gente, que mesmo sabendo que mortes podem acontecer a qualquer personagem, você assistindo pode perceber rapidamente que a série não é usada bastante para matar o principal, mas a série é usada o bastante para trazer consequências físicas e mentais extremas. Além do fato dele falhar, vai acarretar na morte dos outros, sendo algo muito mais difícil e tenso. Pois sabemos que o Batman nunca vai morrer, assim como os figurantes mais famosos, como o Gordon, mesmo se o Batman cometer um erro terrível. Diferente de Invencível, onde suas falhas acarretam em tripas e mortes, talvez dele, talvez dos outros, talvez ele não morra, mas os outros com certeza. Isso também traz outra coisa legal da série. Como ela é um universo criado e não alguma adaptação da Marvel DC, nunca vai ter conveniências para não manchar a imagem do super-herói conhecido. Como exemplo, sabemos que o Superman é o mais forte da DC, no mínimo o mais forte de Metrópolis, então não faz sentido ele ter tanto trabalho com vilões da semana. Mas sempre tem uma desculpinha para tal, como ele não usar toda essa força por medo. Mas Invencível tem um nivelamento de poder muito consistente, isso torna muito empolgante quando cada vez mais os poderes vão aumentando e aumentando de forma até a escala de poder virar algo insano, e que faz sentido e que tu sabe que terá consequências e coisas maneiras dignas de uma escala insana. Isso sempre nos faz querer ver os personagens mostrando e superando os seus limites. E quando alguém é mais fraco, perde, sem mais nem menos, mesmo sendo o protagonista. Falando em conflitos, a série usa muito a base de narrativas clássicas de um super-herói para brincar de maneira metalinguística, sendo consciente do seu meio e fazendo anedotas que te fazem pensar, realmente isso faz sentido. Como o fato de Mark sempre reclamar de como é difícil falar legal no meio da ação, ou o cientista maluco ter uma ideia que faz sentido e que tem base científica, o que faz ele realmente parecer um cientista. Afinal, geralmente vilões são somente idiotas que têm objetivo que nunca darão em nada, pois nunca pode haver grandes consequências no universo de quadrinhos, pois sempre tem que dar aquele loop. Como o Lagarto sempre tem que voltar nas histórias do Homem-Aranha. Mas não porque tem mais histórias para contar com o Lagarto, mas sim porque ele já faz parte da mitologia e imagem do Homem-Aranha. Mas em Invencível, os personagens sempre trazem algo novo à trama, e voltam sempre de forma diferente, trazendo algum conflito diferente e único. Na verdade, em geral, os vilões de Invencível sempre parecem ter noção do que representam, sempre usando alguma base para fazer o que fazem. Como esse careca que quer destruir o Monte Rushmore porque eles eram racistas e escravagistas,
o que eles realmente eram, e como todos sabemos, o discurso que define um país é recheado de hipocrisia. E toda essa ideia que pode ser interessante é castada num vilão da semana. Mas por quê? Como eu disse, a série dá valor a seus conflitos, mesmo que seja os da semana. Então nunca fica enjoativo. Afinal, a série é cheia de ideias, usando narrativa clássica da melhor forma, sempre falando sobre problemas que remetem às discussões atuais, sendo representativa em seu design. Afinal, o traço simples e limpo de Invencível possibilitou os animadores, ou até mesmo, nos surpreender com a animação extremamente fluida e detalhada. Além do fato dos animadores terem focado muito nos micro detalhes, como diferenças no olhar de cada personagem, o jeito que ele se move, as pequenas expressões faciais, que deixam cenas como o do Omni-Man conversando com Mark tão chocantes. Cada expressão é carregada e conta mais sobre a história. Também tem o fato da produção de Invencível querer representar a diversidade, que nem eu disse antes, tendo Mark com traços asiáticos, sua namorada que é negra, e até esse cara que é laranja, que eu não sei que é esse etnia. E aí vai indo. Mas falando do grande tema da série, não dá pra fugir de dois deles, que novamente são muito contemporâneos. Palavra que eu estou repetindo bastante nesse vídeo, porque essa palavra que faz Invencível ser incrível, faz Invencível ser identificável, tendo dramas adolescentes muito bem embasados, porque, que nem eu disse, a gente tem mais noção das coisas, tendo uma representatividade masculina, digamos, muito bem feita, e que às vezes faz eu pensar que a série tem muito foco no público masculino, mas os dramas das personagens femininas, mesmo não tendo tanto foco quanto, pelo menos na primeira temporada, ainda assim são tratados com carinho e delicadeza, nunca sendo exagerado e nunca fazendo parecer algo bobo. É algo verdadeiro, é legal de ver como é atual os dramas dos personagens adolescentes, que estão sempre num possível fim de mundo, onde estão sofrendo as consequências de anteriores, onde estão seguindo legados, como o legado dos antigos Guardiões Globais. A gente pode ir até mais além com essa ideia, falando que a série leva o legado de histórias de super-heróis e seus maneirismos, ou até mesmo no que pra mim é a mais óbvia das metáforas e tem grande foco, e o que complementa o fato de eu achar que a série é mais focada no público masculino. Legado patriarcal. Daqui em diante terá spoilers, então fica por sua conta e risco. Então, Invencível como série tem muito foco na relação do Mark com seu pai, tendo como tema a relação imperfeita dos dois, tanto quanto a pessoa que o Omni-Man é, uma pessoa cheia de erros. Que vendo sua origem, vemos que ele é de uma raça dominadora de territórios, onde elas têm essa necessidade a se opor e dominar tudo, se vendo como uma classe superior e mais inteligente, por ser fisicamente mais forte, onde toda a evolução tecnológica foi uma expansão do pensamento de dominar pela força do indivíduo e de se opor ao outro, onde a maioria é homem, com bigodes grossos, onde os sentimentos vêm em segundo lugar, onde o que importa é a frieza e lógica, onde as esposas são como animais de estimação. Tem como ser mais direto que isso? Tem algo mais patriarcal que isso? Tendo a definição do Google de patriarcal, um sistema social em que homens mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades, e vendo tudo que isso deu na vida real e como uma sociedade onde onde os valores do homem têm mais valor e tudo em que isso acarretou, o Omni-Man é o resultado desse pensamento. O pior de todos os seres, aquele que sabe que seus atos são errados, mas faz mesmo assim. Um ser consciente e inteligente que ainda vive no momento de transição de uma estruturação de uma sociedade. Podemos dizer então que Mark é a apoteose da geração Millennium, uma geração que sempre tenta imitar a anterior, mas é muito mais sentimental e cheia de dúvidas. Agora me acompanhe no raciocínio, pensando que Mark é o milênio e o Omni-Man é o símbolo da sociedade patriarcal. Mark não é tão forte como o Omni-Man, não tem tanta certeza quanto. O Omni-Man sabe o que fazer desde que nasceu e fará isso porque as coisas são assim. Mas Mark não vê sentido nisso, não no sistema, mas sim nas pessoas. Pois Mark, em vez de se importar em criar um legado para o mundo, se importa muito mais em ter uma figura paterna. Agora iremos para uma interpretação mais pessoal de toda a luta dos dois, que foi simplesmente épica quando falamos de catarse. Aquela explosão de sentimentos que faz você lembrar das cenas. Por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando só para ver todos que você conhece morrerem! Pensa, Mark, você vai viver mais do que todos os seres frágeis e insignificantes deste planeta! Você vai viver para esse mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada! Todas as pessoas e tudo que você conhece vai desaparecer! O que vai sobrar para você depois de 500 anos?
A resposta de Mark para essa pergunta é uma das mais poderosas que eu já vi em qualquer outra série. Você, mãe. Ainda vou ter você. Eu tenho uma relação muito próxima do meu pai, e ver toda essa cena de Omni-Man falando uma verdade para Mark, resultando em basicamente um abuso paterno, um pai que se vê obrigado a bater no próprio filho para ele entender. Mesmo não passando por isso, eu consigo entender toda essa luta de forma mais próxima. Quando começamos a ter mais noção das coisas, começamos a entender certos momentos. Como no momento onde meu pai queria fazer algo terrível, mas eu não deixei. Meu pai disse que um dia eu ia entender seu sentimento, e eu recusei, falando que não. Então quando eu vi a cena onde a mãe de Mark explica ao Omni-Man que o filho é aquele que lembra o melhor de nós, que não temos mais, eu entendi. Então, quando eu vejo Mark todo surrado pelo pai e mesmo assim continuando o amando acima de tudo, eu entendo. Eu entendo que Mark disse a ele que mesmo que se passasse 500 anos, ele ainda será a sua base de mundo. Todos seus ensinamentos continuarão com ele, seu legado continuará com ele, porém de forma diferente. Então todos esses fatos fazem eu amar a série Invencível, sendo minha série favorita de super-herói animada pelo menos. Até mais que o espetacular Homem-Aranha, que eu também amo muito. Agora, se você gostou do vídeo e quer ver mais como este, se inscreva no canal. Aqui falamos de séries, filmes, jogos e animes. Tudo de forma definitiva e fantástica. Aproveita para se inscrever e para deixar o like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por sua audiência maravilhinda e tchau!